Ótima tarde para você. Está no ar o boletim legislativo desta quinta-feira, dia 31 de julho de 2025, o último dia do mês. Que bom ter a sua companhia por aqui. Nesta edição, vamos falar sobre o descarte de resíduos. Os pontos de entrega voluntária da cidade registram aumento no volume de material recebido no primeiro semestre deste ano. E ainda a lei de licenciamento ambiental aprovada pela Câmara Federal, que flexibiliza as regras para a realização de obras e empreendimentos, é criticada por ambientalistas. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Levantamento do Instituto Trata Brasil mostrou que São José subiu 7 posições no ranking do saneamento básico e aparece na 27ª posição. Significa dizer que 98,64% da população tem atendimento de água e 97,22% de esgoto. Apesar dos dados positivos, 11% dos moradores aqui do município ainda não têm acesso ao esgoto tratado. Abrir a torneira e sair água limpa parece algo simples do dia a dia, mas não é a realidade de muita gente. A falta de acesso à água potável impacta 17% dos brasileiros e 45% não possuem coleta de esgoto. A necessidade de saneamento básico é um problema histórico vivido no país. E um ranking que reúne as 100 cidades mais populosas do Brasil deu luz a essa questão. Os dados do Cinesa que a gente utiliza para esse ranking são os mais recentes possíveis, né? Então, a base de referência é o ano de 2023, a mais recente. A partir da coleta desses dados oficiais, a gente cruza os números que foram reportados pelos municípios sobre como é a cobertura de saneamento básico e cruza isso com o que deveria ser, de acordo com as metas nacionais, né? Então, até o ano de 2033, segundo o marco do saneamento, a gente teria que levar abastecimento de água para 99% da população em todos os municípios e serviços de coleta e tratamento de esgoto para pelo menos 90% da população. Uma das cidades que fazem parte dessa lista é São José dos Campos, que tem motivos para comemorar o avanço do tratamento e atendimento de esgoto para a população. Segundo o Instituto Trata Brasil, São José dos Campos melhorou 7 posições no ranking do saneamento 2025. No ano passado, a cidade ocupava a 34ª colocação e agora está na 27ª. Esse ranking retrata os dados de dezembro de 2023, né? Então todo o investimento que a Sabesp fez em tratamento, distribuição de água, coleta de esgoto e o combate aos indicadores de perdas. Esta estação de tratamento de esgoto fica no centro de São José. Toda essa água que corre nesses tanques vem do manancial do rio Paraíba do Sul. Aqui são tratados 1.700 litros de água por segundo, que passam por diversos processos de desinfecção e purificação. Essa estação atende cerca de 70% da população do município. Mas os dados do Instituto Trata Brasil mostram ainda que nem todos os moradores de São José têm acesso ao saneamento básico. 98,64% da população tem atendimento de água e 97,22% de esgoto. Além disso, 88,95% dos joseenses possuem tratamento de esgoto, o que significa que 11,5% dos moradores ainda não têm acesso ao esgoto tratado. Devido às áreas mais distantes, áreas rurais e áreas que estão passando pela regularização fundiária, eram áreas irregulares e que estão sendo regularizadas. Então, após a regularização é que é levada toda a infraestrutura, tanto de água, esgoto, como a infraestrutura de galerias de águas pluviais pela prefeitura também. Então, é um trabalho mais a longo prazo que tem que haver um planejamento. E à medida que vem sendo regularizado, esse serviço está sendo levado. Então, há previsão de chegarmos aos 100%. E para que São José dos Campos continue subindo no ranking do saneamento, é preciso investimento. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo prevê investir quase R$ 1 bilhão nos próximos anos. Para que a gente garanta e continue garantindo água tratada de qualidade, coleta, tratamento de esgoto e atendimento de toda a população de São José, nos diversos núcleos. O ideal
é que o município alcance a universalização do saneamento, para garantir que todas as pessoas tenham acesso a serviços básicos como abastecimento de água potável e tratamento de esgoto. Assegurar esse direito é fundamental para a saúde pública, qualidade de vida e dignidade da população. Nosso assunto agora é a nova lei de licenciamento ambiental aprovada pela Câmara Federal. O governo ainda analisa se vai vetar o texto. O projeto vem sendo bastante criticado por especialistas, exatamente por flexibilizar as regras para a realização de obras e empreendimentos, isso independente do impacto ambiental. Esse é o tema de hoje do Boletim Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. Hoje vamos falar sobre o projeto de lei 2159/21, que foi aprovado pela Câmara Federal, que reduz as exigências para o licenciamento ambiental. O PL tem sido alvo de críticas por ambientalistas. E para a gente entender melhor um pouco mais do assunto, vamos conversar com o vereador Carlos Abranches. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite para a gente falar sobre algo tão importante. Vereador, para a gente começar, o que esse projeto traz de novo? O que ele muda nas regras? Esse é um problema sério. Quando a gente tem medidas protetivas do meio ambiente para qualquer empreendedor que queira, para obter o seu trabalho com a sua empresa, precisa explorar o meio ambiente, é preciso que hajam medidas previstas em lei que protejam o meio ambiente. Você coloca aí o rio, coloca a floresta, coloca o ar, coloca tudo. Se essas regras são flexibilizadas, o empreendedor tem o direito o empresário que cuida disso passa a ter uma redução nesse controle e ele pode fazer aquilo que ele achar melhor, só que isso que ele pode achar melhor pode significar um prejuízo para o meio ambiente. O que é esse projeto de lei? Aprovado primeiro no Senado, com 54 votos favoráveis, tendo como relatora uma senadora do Mato Grosso, que é favorável, ligada ao movimento do agro, né? Então, esse projeto foi para a Câmara dos Deputados e também foi aprovado. E isso traz um prejuízo enorme para a população brasileira, um risco muito grande de degradação do meio ambiente que a gente trabalha tão sério para proteger. E como eu comentei, vereador, esse projeto vem recebendo críticas de ambientalistas. A que deve esse motivo? Por que isso está acontecendo? A crítica vem porque esse projeto ele libera, de uma certa maneira, o empresário que queira trabalhar nessa área sem que ele precise apresentar medidas de proteção do meio ambiente. Então ele pode entrar, ele pode degradar da maneira que ele achar melhor, sem ter uma previsibilidade. Esse que é o grande problema. Quando você não tem uma atitude compensatória, uma atividade compensatória para cobrir os prejuízos, tudo fica em aberto. Os ambientalistas estão atentos a isso porque a Amazônia já vem sendo muito machucada, muito ferida pelas circunstâncias climáticas extremas, fazendo com que os grandes rios, caudalosos rios da Amazônia, sequem de um jeito tão grave como nunca se viu antes na história. Então isso precisa ser preservado. Como não tem acontecido, a preocupação dos ambientalistas com essa lei, que agora vai para a sanção do presidente, ou não, porque é assim que acontece. O rito processual é esse. Passa-se pelo Senado, depois passa pela Câmara dos Deputados. Se for aprovado, vai para a sanção do Executivo. O presidente tem autonomia para isso. Se o presidente veta essa lei, é o que se espera, os ambientalistas estão esperando isso, que o presidente vete a lei ou partes da lei, ela volta para o Congresso, volta para a Câmara dos Deputados, para que os deputados analisem o veto do presidente. Se o veto for derrubado, esse é o trâmite que está agora, nesse momento. O que a gente quer é que o presidente tenha esse cuidado, e aí a mobilização social é grande, precisa ser fortalecida nesse momento, para que a sociedade ajude os ambientalistas, ajude as pessoas que têm uma noção da importância da preservação do meio ambiente, a fazer com que o Brasil, que sempre foi um país importante no cenário dos cuidados com o meio ambiente no planeta, tenha esse protagonismo a partir da sociedade civil organizada. Vereador, e esse projeto de lei também pode enfraquecer os órgãos federais de fiscalização, como o IBAMA e o COMANA? Pode
enfraquecer, a gente sabe que esse é um grande risco, né? No Estado, a CETESB, o IBAMA, que são órgãos de fiscalização, podem perder, ou seja, o Estado enfraquece e o setor privado cresce. Esse desequilíbrio traz um problema grave para a fiscalização adequada. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça, porque o IBAMA, a CETESB e os outros órgãos que cuidam do meio ambiente precisam ser respeitados e valorizados, e não sucateados, para que a preservação seja feita com qualidade, haja a reposição de trabalhadores, servidores que se aposentaram. Eles não podem ser esquecidos. Eles precisam manter a qualidade da fiscalização para que o Brasil continue protegendo as suas fontes naturais. É isso, Abranches, muito obrigada pela sua presença e a gente fica aqui com mais um Boletim Entrevista. Até mais! Vamos falar agora sobre descarte consciente? Pois é, São José dos Campos tem 15 pontos de entrega voluntária que recebem resíduos da construção civil, eletrônicos, móveis e até mesmo óleo de cozinha. E no primeiro semestre deste ano, o volume de material que chegou aos PEVs registrou alta superior a 10%. Esse aqui é um PEV, ponto de entrega voluntária. São nesses locais que resíduos como madeira, entulho e outros materiais podem ser descartados de forma correta e gratuita. Os PEVs recebem os resíduos volumosos, são resíduos que essas coletas comum e a seletiva não levam embora. Recebem o entulho também, que é um resíduo que tem que ser levado a um local diferenciado, que são os PEVs. São José hoje tem 15 PEVs, os PEVs estão em todas as regiões da cidade. Segundo a Prefeitura, houve uma alta de mais de 10% nos volumes de resíduos recebidos nos 15 PEVs de São José no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o secretário, a alta no número de descartes é reflexo de uma população mais consciente. O aumento reflete resultados positivos dos programas de educação ambiental existentes no município, e isso é importante porque o resíduo, ao invés de ser descartado de forma irregular, ele vem para um local certo, vindo para um local certo, que são os PEVs. A Prefeitura garante que todos esses resíduos recebidos terão uma destinação final ambientalmente adequada. Entre os materiais que apresentaram aumento no descarte estão gesso, resíduo da construção civil, pneus e eletrônicos. Nós recebemos aqui o entulho, o resíduo da construção civil. Esse resíduo ele vai para uma unidade de processamento, é feita uma triagem, é feita uma trituração, são gerados 4 tipos de agregados reciclados. Todo esse resíduo ele é destinado ao recobrimento das estradas rurais. O resíduo eletroeletrônico ele vai para uma empresa que faz a mineração urbana, faz a desmontagem desse resíduo, a separação dos produtos que têm valor, a trituração. Os resíduos, os materiais recicláveis vão para as cooperativas, os pneus também têm uma destinação final ambientalmente adequada. Enfim, todos os resíduos vão para o lugar certo. Ações de fiscalização também podem ter influenciado o aumento. Em 2022, uma lei aprovada na Câmara autorizou o uso de câmeras CSI para monitorar o descarte irregular em áreas verdes da cidade. A infração é passível de multa. Além disso, a Prefeitura, em parceria com a Urban, iniciou um projeto piloto para instalar câmeras de monitoramento e placas de sinalização em locais da cidade com maior incidência de descarte inadequado de resíduos sólidos. A Urban ela realizou a instalação de 2 câmaras como teste. Essas câmaras ela é alimentada por energia solar com placa fotovoltaica. Instalamos 2 câmaras como teste. Está sendo positivo, já flagramos alguns descartes irregulares aí em 2 pontos na cidade, na região norte especificamente, e a Prefeitura tem um trabalho constante, que é responsável pela instalação das câmeras como um todo na cidade. Mas o descarte correto não passa apenas pelos PEVs com o recolhimento de entulho.
Materiais do dia a dia que vão para o lixo doméstico também merecem atenção. Outra forma da população fazer com que o lixo tenha um destino correto é separando em casa os resíduos que são recicláveis. Eles são recolhidos pela coleta seletiva e encaminhados a esse centro de triagem. Aqui as cooperativas fazem o trabalho de separação desses materiais. A Elizabeth é presidente de uma das 3 cooperativas que realiza esse trabalho no centro de triagem. A gente faz a separação dos papéis, plástico, vidros, sucata de ferro, alumínio, para a gente vender e fazer o rateio da gente. As cooperativas também recebem materiais dos PEVs. Muitos são vendidos e se transformam em renda para os trabalhadores. Os PEV também chega quase igual, que a diferença que vai é mais sucata, coisa eletrônico, né? Que o eletrônico daqui já vai para outra cooperativa que trabalha aqui com a gente também e ela mexe só com eletrônico. Os micro-ondas a gente vende, que tem gente, compradores que conserta, né? E revende. Ou às vezes só tira a peça para arrumar outros. Então fica a orientação para os moradores da cidade. Além de descartar os itens maiores nos PEVs, a separação diária do lixo produzido em casa é fundamental. A orientação que damos é que faça o seu descarte correto, né? São José dos Campos já tem a coleta seletiva e a coleta comum, que é o resíduo orgânico, né? Existem os dias corretos, né? A população, de uma forma geral, já sabe, está no site da Urban, né? www.urban.com.br. No site está os dias corretos, onde é realizada seja a coleta seletiva ou orgânica, né? Então, esse é o caminho, né? Fazer o descarte correto do seu resíduo, né? Depois de um mês de férias, instituições de ensino e também os estudantes agora se preparam para a volta às aulas. E esse retorno exige adaptação. Esse é o Heitor, de 9 anos. O último mês foi assim, muito videogame, diversão e descanso. O motivo? Férias. Mas tudo isso está com os dias contados. O segundo semestre das aulas começa em breve e o recesso já vai acabar. Até perguntei para ele, e aí, tá ansioso? Mais ou menos, né? Porque fica nessa, eu gosto dos meus amiguinhos, gosto da escola, mas a vida sem regra também é interessante pra criança, né? Muito bom as férias, né? Só que agora já tá chegando, né? A rotina era o quê? Acordar um pouquinho mais tarde, umas 10 horas, 11 horas, né? Jogando videogame, jogando futebol. E a mamãe, Rayane, já começa a colocar a rotina do Heitor em ordem para a volta às aulas. Mas tem sido desafiador. Com as férias, os horários e hábitos não seguem muitas regras. Não tem horário para tomar café, não tem horário para almoçar, come muita bobeira, fora de hora. Então, a gente também tem a questão do cronograma, questão físico, né? Que aí voltar à alimentação normal, para que tudo isso volte ao normal também. Então, assim, é bem difícil, porque a criança, ela acaba nessa transição, é muito complicado e desafiador para a gente que é pai também, né? Já a filha da Bianca não ficou longe da escola durante o recesso. A pequena participou da colônia de férias. Mesmo assim, a rotina é diferente, sem tanta responsabilidade e muita brincadeira. Ela sabe que está de férias, mesmo com a colônia, aí ela quer dormir mais tarde, quer ver celular, desenho, e agora a gente já vai, nas últimas semanas, já vai tentando ter essa rotina do horário de acordar, de dormir. A volta às aulas exige preparação tanto para as escolas quanto para os pais e alunos. Encarar a rotina muitas vezes não é fácil pós-férias, mas com organização, planejamento e comunicação aberta, o retorno aos estudos pode ficar mais fácil. Se a criança dormia 9 da noite e agora ela estava dormindo meia-noite nas férias. Então a gente retomar, né, e aos pouquinhos trazendo assim 15 minutinhos para mais cedo cada dia, né, e tentando levantar essa criança um pouquinho mais cedo de manhã também. Então, se ela estava acordando 10, 11, então ir trazendo 15 minutos mais cedo todos os dias até alcançar o horário que ela costuma acordar, né? Além disso, também retomar aí a questão alimentar, que muitas vezes a gente deixa mais solto, né? Então, melhorar novamente essa alimentação, incluir os lanches, né? Como ela tem na escola. Além disso, a gente pode acolher esse sentimento
né? De entender assim, eu sei o que você está passando, também já passei por isso. Pode ser um período difícil, né? Então entender que essa criança ela pode ter uma dificuldade para se adaptar. E essa escola na Zona Sul de São José dos Campos já se prepara para receber os alunos no retorno às aulas. De acordo com a gestora, o acolhimento neste primeiro momento é importante para a readaptação das crianças no ambiente escolar. Nós elaboramos roda de conversas, brincadeiras, música, pipoca, muita dança, muita alegria. A gestora ainda realiza reuniões entre pais e professores para o alinhamento do cronograma do segundo semestre letivo. O diálogo entre família e escola é fundamental para criar um ambiente colaborativo. Iremos ter reunião com os nossos pais, onde iremos alinhar sobre o nosso planejamento semestral, para discutirmos sobre o planejamento, né? O que será apresentado ao longo desse semestre com as crianças. E a expectativa é grande para a volta às aulas. Crianças, pais e a equipe escolar estão ansiosos para a retomada da rotina cheia de aprendizados. A expectativa da gente é grande porque a nossa rotina como pai e mãe também muda, né? A gente também precisa se adaptar, questão de levar para a escola, buscar, né? A gente que também trabalha, então a gente também acaba relaxando, né? Ela está ansiosa, né? Cria uma expectativa, com saudade da professora, querendo que volte às tarefas, porque é gostoso, né? A mãe interage com a criança no dia a dia. Escola cheia é a nossa alegria, né? Escola, apesar de que nós tivemos colônia, né? A maioria das crianças aqui, então nós não tivemos assim silêncio na escola. E estamos aqui ansiosos e prontos para o semestre. Se você está em busca de uma chance no mercado de trabalho, o PAT tem vagas em diversas áreas. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, analista de negócios, assistente de engenharia, atendente balconista, atendente barista, atendente de lanchonete, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, balconista, caldeireiro, carpinteiro, cartazeiro, churrasqueiro, confeiteiro, consultor de vendas, copeiro, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, instalador de tubulações, lavador de automóveis, marceneiro, marceneiro modelista, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves, mecânico de refrigeração, montador de andaimes, motorista de caminhão guincho pesado com munque, operador de caixa, operador de guindaste móvel, operador de teleatendimento ativo, operador especializado de extrusora, padeiro, pedreiro, pintor industrial, pizzaiolo, representante comercial autônomo, selecionador de sucatas, soldador, técnico de matéria-prima e material, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de produção, técnico em instrumentação, vendedor interno, vendedor porta a porta e vigia. E ainda a vaga para pessoa com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos ver como fica o tempo na tarde desta quinta-feira e também amanhã? Hora da previsão. A tarde desta quinta-feira se mantém com sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima é de 21 e a mínima de 6 graus. Já nesta sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Também não há possibilidade de chuva durante o dia. As temperaturas variam entre 8 e 23 graus. A história de Santos Dumont se conecta de forma bastante especial com São José. Não só pela relação da cidade com as aeronaves, mas também porque este
É o mês de aniversário do município e do pai da aviação. E a trajetória do homem que inventou o avião é inspiração para escritores da cidade. Julho não é apenas o mês do aniversário de São José, mas também de uma figura importante para todo o país, que tem uma conexão especial com a nossa cidade. Estamos falando de Santos Dumont, considerado o pai da aviação. A ligação entre o nosso município e essa figura tão importante da nossa história está presente de diversas formas. A começar por um parque que leva o nome de Santos Dumont. Lá tem até mesmo uma réplica em aço do 14 bis, símbolo de um voo que mudou o mundo. A história da aeronáutica brasileira é rica, e foi o sonho de querer voar de Alberto Santos Dumont que até hoje inspira gerações no desenvolvimento de ciência, pesquisa e tecnologia na aviação. Do Balão Brasil ao revolucionário 14 bis, que realizou o primeiro voo público em 1906. Do dirigível que contornou a Torre Eiffel ao elegante Demoiselle. Santos Dumont dedicou a vida a conquistar o céu, com criatividade, coragem e determinação. Ele era um gênio, ele foi um autodidata, ele não teve uma escola, ele não fez engenharia, ele teve estudos específicos assim com especialistas, mas ele não fez faculdade. Ele era um gênio criativo, inventivo. Ele foi, além de tudo, ele foi muito persistente, teimoso mesmo. Desenvolveu o avião numa época que Paris era o centro do mundo. Ele foi um dos homens mais importantes do século que se iniciava, século XX, e do final também do século XIX. Para mergulhar nesse universo, São José abriga a Casa Encantada, uma réplica fiel da residência de Santos Dumont, em Petrópolis. Uma viagem no tempo, com fotos, objetos e registros que revelam a genialidade do inventor. A construção da casa foi coordenada por Cristóvão e não haveria lugar melhor para construí-la do que no próprio Parque Santos Dumont. O Estado de São Paulo, São José dos Campos, merece ter todo esse acervo que se relaciona ao Alberto Santos Dumont. Aqui o parque é Santos Dumont, o hospital é Santos Dumont, a avenida é Santos Dumont. Então era preciso mostrar para a cidade de São José dos Campos, para o povo e até outros povos, que o que São José dos Campos tem a ver com Alberto Santos Dumont, que é o pai da aviação. Então a casa, você tem todo esse histórico, você tem todo esse contexto. E foi a inauguração da casa que inspirou o trabalho da escritora e pesquisadora Maria do Carmo. Ela deu início a um estudo que uniu pesquisa histórica e poesia. O resultado é um livro que revela Santos Dumont em 3 linguagens: texto, fotos da época e 109 poemas. Eu não escrevo nada sem fazer uma pesquisa. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu vi que Santos Dumont merecia muito mais do que poemas. Então eu comecei a escrever sobre a vida dele. Então eu escrevi um texto linear, escrevi 109 poemas para ele, que eu acho que ninguém escreveu 109, devem ter escrito 1 ou 2, 109 poemas e ilustrações. Então o livro foi composto então com 3 linguagens: a linguagem escrita, a linguagem poética e a linguagem das ilustrações, para situar o leitor na época de Santos Dumont, como é que era, as vestimentas, e o poema para deixar mais suave. Santos Dumont defendia que o Brasil precisava de centros de pesquisa e escolas de engenharia aeronáutica para crescer. Um sonho que ganhou forma em São José, no DCTA, no ITA, na Embraer. A cidade não só preserva a memória, mas concretiza o legado do homem que acreditava que era possível voar. Jamais a gente chegaria onde nós chegamos se nós não tivéssemos um Alberto Santos Dumont, não tivéssemos um avião 14 bis, um Demoiselle, não tivéssemos um ITA, não tivéssemos um CTA, não tivéssemos um INPE, não tivéssemos uma Embraer. Então isto é a cultura, isso é a identidade de São José dos Campos. Então é importante que a população entenda isso, que as nossas autoridades entendam isso,
que essas coisas não podem parar. Identidade de uma cidade, muito poucas cidades podem dizer essa cidade tem identidade. E a nossa é com a cultura aeroespacial. Santos Dumont partiu em 23 de julho de 1932, aos 59 anos. Como escreveu Maria do Carmo, com a fé dos poetas e artistas, Santos Dumont achou que já sabia o caminho para o céu e percorreu mais cedo suas trilhas. Muito bacana, né? O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que todas as reportagens vão ficar disponíveis lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Aproveita para seguir também as redes sociais da TV Câmara, @TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Até lá!